Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. É mais uma vez de oração neste dia 11 de setembro de 2017. Que encontramos de joelhos dobrados, Senhor, diante da Tua santa presença. Na manhã do refúgio de Deus, eu quero orar nesta manhã, ó meu Deus, e relembrando as instruções do apóstolo Paulo ao nosso irmão Timóteo. Ó meu Deus de poder, quando ele inicia dizendo no livro dos 1 Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, de Cristo Jesus, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó meu Deus, e Paulo dá bastante conselhos, instruções a este filho na fé. Eu quero orar, meu Deus, por todos os meus irmãos, as minhas irmãs, o qual, Senhor, vem, Senhor, conosco há anos nesta peleja. Os irmãos e as irmãs, os remanescentes de fé, Senhor. Ó meu Deus, no capítulo 2, Paulo prossegue dizendo: exorto, pois, antes de tudo, que se faça súplica, oração, intercessão, ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ó meu Deus e meu Pai, Senhor de poder, e Paulo, escrevendo essas cartas, advertia as igrejas, aconselhava Timóteo, e no capítulo 3 ele fala sobre os deveres dos bispos e diáconos. Fiel é esta palavra: se alguém desejar ser bispo, excelente obra deseja. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, amigo, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem sua própria casa, tendo os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Ó meu Deus de poder, Jesus de Nazaré, e são muitos conselhos, meu Pai. Paulo falou da apostasia dos últimos dias também, em 1 Timóteo 4. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e ordena a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis
e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Ó meu Deus, meu Pai, a Bíblia é recheada, Senhor, de conselhos, de formas de viver neste planeta Terra. Muitos, por não examiná-la, têm vivido, Senhor, em dissoluções pecaminosas, com as mentes cauterizadas, mas ela ensina, Senhor. No versículo 8 do capítulo 4, diz a Bíblia: pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Ó meu Deus, meu Pai, seja a piedade em primeiro lugar, um foco na vida de qualquer cidadão. Porque aqui, segundo o apóstolo Paulo, o exercício físico, ele tem pouco aproveito, porque a aparência passa, mas a piedade, ela para tudo é proveitosa. Ó meu Deus de poder, e Paulo foi bem objetivo em suas palavras, homem sábio. No capítulo 5, verso 1, ele diz: não repreende asperamente um idoso, mas admoesta-o como se fosse seu pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Ó meu Deus de poder, é conselhos que o cidadão não precisa. Às vezes outros estudos pode complementar, mas a Bíblia é recheada de tudo que o homem e a mulher precisa saber para viver em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, viver com a família, viver no trabalho, no dia a dia. A Bíblia ensina assim. Ó meu Deus, meu Pai. No 1 Timóteo, no capítulo 6, diz a Bíblia: todos os servos que estão debaixo do jugo, considere seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Fala de trabalhadores físicos que às vezes não valorizam os seus patrões, e depois vem o desemprego e quer culpar o Senhor, porque a porta fechou. Mas é porque não valorizaram às vezes o patrão, o superior. E Paulo aqui dá este conselho aqui, neste texto aos Timóteo, os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, considere seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E também, aqui serve também para os membros da igreja. Ó Senhor, que deve de obedecer os líderes, os dirigentes de congregações, os pastores, todo servo que estão debaixo do jugo, considere os seus senhores dignos de toda honra. E no capítulo 3, do verso 6, também dá um conselho sobre o dinheiro. Sobre o dinheiro. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, contendas, palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfema, suspeitos, malignos.
Ó grande Deus de poder e glória, Senhor dos exércitos, Paulo sempre foi objetivo nas suas palavras. O apóstolo Paulo, ele sempre falou a verdade. Ele sempre falou a verdade. E as tuas palavras, ó meu Deus de poder, são palavras objetivas. No capítulo 6, versículo 5, nasce contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Cuidando que a piedade é fonte de lucro. É os homens que só pensam no dinheiro, Senhor. Então, o apóstolo Paulo aqui, nessa carta, ele foi bem objetivo. No capítulo 6, versículo 5, começando no 3, ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia, blasfemas, suspeitas malignas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é a fonte de lucro. Eles dão uma de piedosos, Senhor, de bonzinhos, para conquistar grande número de pessoas e confiando apenas só no lucro, só na lã das ovelhas. E no versículo 6 diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Ó meu Deus, aqui nós consideramos esse versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e nessa cobiça alguns desviaram da fé. Aqui neste texto nós consideramos que quem começa a amar ao dinheiro, ele está se desviando da fé. Quem começa a amar o dinheiro, ele está abandonando a fé verdadeira, do Deus que faz brotar água na rocha, do Deus que faz milagre. Aleluia. E no versículo 11, 1 Timóteo 6,11, o apóstolo Paulo, ele diz: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento imaculado
e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que no tempo próprio há de ser revelado pelo bendito e único soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a ele seja honra, poder, sempiterno. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Que palavras, meu Deus, importantíssima. E esta foi o primeiro Timóteo, primeira carta a Timóteo, muito objetiva. Não foi lida a carta toda, mas foi resumido em alguns textos. Ó Senhor, que chegou até o capítulo 6, os deveres dos servos, o amor, o dinheiro, mas foi bem objetivo. E tem a segunda carta ainda. Mas nós queremos te agradecer pela Bíblia Sagrada, que tem muitos hoje que têm invertido, Senhor, usando outros livros, e alguns engraçadinhos querendo fazer outras Bíblias, mas não existe outra a não ser a Bíblia Sagrada, trocando o nome da palavra do Senhor e mudando os versículos bíblicos, tirando versículos da Bíblia. Mas quem conhece a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem já conhece a Bíblia verdadeira, a palavra do Senhor, ninguém mais tira da nossa mente, Senhor. Me venham a lembrança da época que foram queimadas todas as Bíblias, no passado. Só que eles queimaram todas as Bíblias, mas o povo já tinha a Bíblia no coração. Oricandalabaias. Nós já temos esta palavra no nosso coração, Senhor. E ninguém mais dobra nós. Ninguém mais vem querer intimidar-nos, porque nós já cremos na palavra verdadeira, a Bíblia Sagrada, o livro dos livros. Nós já cremos na Bíblia. Ninguém muda a nossa fé. Ó meu Deus de poder, obrigado pela Bíblia Sagrada. E obrigado pelos primeiros homens que foram instruídos, usados pelo Senhor para escrever a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia foi escrita por homens, mas não foram qualquer homens. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens que viveram na verdade. Homens que passaram aflições, enfrentaram leões, enfrentaram grandes afrontas, mas foram fiéis ao Deus verdadeiro. E nós agradecemos pela Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Não aceitamos réplica, não aceitamos, Senhor, imitações. Nós cremos no livro sagrado, na Bíblia Sagrada, Senhor, que contém a mente do Senhor Jesus Cristo. O livro que deixa muitos doidos. Para o mundo é doido. Quem começa a ler muito Bíblia, há muitos que começam a chamar os crentes de doido, que ele começa a ler muito a Bíblia, porque a Bíblia ensina o homem a santificar, a Bíblia ensina o homem a andar com Deus. Orianda labacanda labaia.
A Bíblia nos ensina a ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque é o Senhor Jesus Cristo mesmo que diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Orianda labacanda labalabai. Ela que testifica do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amamos a Bíblia. Obrigado, Senhor, por este livro sagrado. Nós lhe agradecemos no nome de Jesus.